Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Que bom que você está aí, que bom que você está buscando conhecimento. Eu sou Sirlene Oliveira, eu ajudo pessoas a se desenvolverem na área profissional e financeira. Então a gente trabalha aí alta performance na carreira e depois, consequentemente, você vai ter grana para que você realize os seus sonhos. Então eu ajudo você também a organizar as suas finanças dentro de uma metodologia simples, porém muito transformadora, que é a metodologia da fotografia financeira. Mas não é sobre fotografia financeira, não é sobre a área financeira que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre vendas. E o tema do vídeo é como transformar um não no sim. Aí você pode dizer, Sirlene, é possível? Claro que é possível. É possível você transformar um não num sim, desde que você esteja conectado com seu cliente. E aqui eu não estou falando só de serviço, eu não estou falando só de produto, eu estou falando da sua entrega, independente de qual seja. Porque eu ajudo pessoas em todas as áreas, né? De repente a pessoa tem um serviço, é psicólogo, é coach, é palestrante, então eu ajudo as pessoas a atrair, né, clientes para o seu negócio, a fazer uma entrega poderosa, a ter o seu posicionamento, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para você transformar um não no sim, imagine que você está vendendo um processo de coach. Vamos imaginar. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Imagine que você está vendendo um processo de coach, né? Porque é um processo muito transformador, mas eu sempre falo, cliente, ele não quer comprar o processo do coach. O cliente, ele quer o quê? Ele quer que o seu problema, a sua necessidade, ela seja atendida. E às vezes a gente erra querendo acertar, ou porque às vezes a gente não tem a técnica correta, que aí quando a gente vai entregar um processo de coach, a gente começa a falar muito da parte técnica do coach. Ah, o coach é sair do ponto A e ir para o ponto B e o cliente não entende nada. Então o que eu preciso entender? Primeira coisa, eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente, qual é o resultado que o meu cliente busca, né? A gente sempre fala qual é a dor do cliente e o que ele precisa fazer para sair daquela dor, para acabar com a dor daquela vida. E aí, às vezes, a dor é o quê? Relacionamento que não está bem. A dor é um problema financeiro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar com essa dor desse cliente, entender essa dor e traçar um objetivo para que ele alcance um resultado, para que ele elimine aquela dor. Mas imagine que no meio de um processo de coach, você fala de tudo que você pode ajudar aquele cliente, e aí no final o cliente diz não. Não porque às vezes não tem dinheiro, não porque às vezes ele não acredita na transformação que você pode entregar para ele, ou que ele realmente é capaz de fazer na vida dele, então ele vai dizer um não. Então vamos imaginar que o primeiro exemplo seja esse, tá? Daqui a pouquinho eu falo como é que você transforma esse não no sim. Agora imagine que você seja uma vendedora de óculos. Eu gosto de dar exemplo, né, de acordo com o que eu tô próximo de mim. Então imagine que você trabalha numa ótica, você vende óculos, e aí chega um cliente, né, para comprar uma armação, tá com a receita tudo bonitinho, e aí você oferece, mostra um monte de armação para o seu cliente, e o seu cliente ele gosta de 2 ou 3 armações. E aí ele fica indeciso, ele olha o preço, ele fica naquela situação, e você normalmente vai perguntar assim, e aí, vai levar? E o cliente, ele às vezes quer levar, às vezes achou um pouquinho caro, o que ele fala? Não. Por que ele falou não? Às vezes ele não falou não para a armação, mas ele falou não por quê? Porque você acabou não conquistando totalmente o seu cliente. E aí ele pensa que, vou ver se eu consigo encontrar em outro local mais em conta, né? A chamada famosa pesquisa de preço, que é muito legal, é super interessante. Os clientes precisam mesmo fazer essa pesquisa, mas aí eu já quero deixar uma coisa bem clara para você. Cliente, ele não compra só preço. Cliente, ele compra também atendimento. Quando você atende a necessidade do seu cliente, quando você surpreende o seu cliente, você consegue vender para ele assim em quantidades superiores, mesmo que você tenha um preço acima da concorrência. Pode ter certeza disso. O cliente, ele quer uma entrega extraordinária. Ele não está muito preocupado com o preço, tá? O preço não é o fator decisivo para a compra de um cliente em muitos casos mesmo. Então tá, Sirlene, como é que eu faço para transformar esse não no sim? Vamos pensar no primeiro exemplo.
E o segundo exemplo também, tá? Porque a gente pode pensar na mesma estratégia. O que você precisa fazer? Você precisa sentir as emoções do seu cliente. E você precisa, para isso, claro, você precisa sentir também as suas emoções. E você precisa se posicionar numa situação assim. Qual é a minha meta? Minha meta é sentir a emoção do meu cliente. Não se posicionar na meta de vender. A venda é consequência de uma boa entrega. Quando você atende bem o seu cliente, quando você atende a necessidade dele, quando você entrega um produto de qualidade, quando você entrega um serviço que vai transformar a vida dele, você de fato, você fecha com esse cliente. Isso é venda. Venda não é o produto em si. Venda é tudo, é toda uma entrega que você faz para o seu cliente. Então, nesse momento que ele disse não para você, é o momento de você sentir. E como é que você sente o seu cliente? Você sente observando o quê? Você observa a entonação de voz dele, você observa a expressão corporal, você observa a expressão facial, e aí você leva a conversa para um outro patamar. Então imagine que aquele cliente de coach falou não para você porque talvez ele disse que não tem dinheiro. E aí o que você vai dizer? Você vai sentir aquele cliente. Você vai entender, você vai sentir, nesse momento você vai sentir ele. Você vai entender as emoções dele, que aí é a famosa empatia, se colocar no lugar do cliente, mas de uma forma muito profunda, entendendo mesmo o que ele está sentindo naquele momento. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Imagine que o nome do cliente é Carlos. Você vai dizer assim, sou Carlos ou Carlos. Se dinheiro não fosse o problema para o senhor, você fecharia esse processo de coach comigo? Aí você vai entender se o seu Carlos está realmente falando a verdade. Na conversa você vai entender se ele tem, se ele não tem dinheiro. E aí você pode dizer, seu Carlos, eu não quero o dinheiro do senhor, né? Porque um coach normalmente ele fala isso. Eu quero entregar o resultado para o senhor. E aí você vai dar condição para que ele, se você entender que ele realmente quer fazer o seu processo de coach, está preparado para esse momento, você vai cuidar aí, negociar com ele, aí é outra parte aí a negociação. Mas como é que você transforma um não no sim? Entendendo as emoções do cliente. E o caso de vendas de produto físico é a mesma coisa. Você vai sentir as emoções daquele cliente, você vai olhar a expressão facial dele, como eu disse. De repente ele olha para cima, né? Ele vai pensar o que? Vou procurar ver o preço na concorrência. De repente ele faz uma expressão ali, ele esboça alguma reação que você consegue perceber que ele está indeciso. Então você precisa se posicionar com a sua meta. Eu falo que todo vendedor, todo o profissional de atendimento ao cliente, porque o vendedor ele é um atendimento ao cliente, mas todo vendedor ele precisa ter uma meta muito clara para ele. Além da meta financeira, que faz parte aí do processo de venda, ele precisa ter a meta de sentir o cliente, de atender a necessidade do cliente. Ele precisa ter essa meta. E aí quando ele sai com esse objetivo, com essa meta específica, né, com toda essa clareza do que é que ele tem que fazer, as vendas dele vão aumentar. Porque ele vai, raramente, não é que ele não vai ter o não, tá? Claro que existe dentro das vendas a métrica do não e do sim. Isso é fato, isso é matemática. Mas o que você não pode é deixar o cliente ir embora com não, sendo que ele queria falar um sim para você. Ele só não falou aquele sim naquele primeiro momento porque ele estava indeciso. É o seu papel como um bom profissional de vendas e um bom profissional de atendimento ao cliente ter técnicas para poder transformar esse não no sim. Então aprenda a sentir o seu cliente. Sinta o seu cliente. Sirlene, como é que eu aprendo isso? Com prática. Eu estou entregando para você a teoria. Você aprende isso com prática. Tá? A prática, ela leva à perfeição. Quando eu falo de atendimento ao cliente, quando eu falo de vendas, tem várias dicas, várias coisas que você precisa aprender. Mas sentir o cliente, sentir a emoção do cliente, sentir de fato o que o cliente quer dizer através das suas expressões, porque o corpo fala. As nossas expressões, elas falam e a gente precisa estar conectado com isso. Então aprenda a transformar o não no sim e você vai ter muito mais resultados financeiros. Seus resultados financeiros de fato vão dobrar você fazendo isso. E claro que você tem que entender sempre
que o seu papel como vendedor, o seu papel como produtor de serviço, o seu papel como entregador, né? Você é o quê? Você atender a necessidade do seu cliente. O seu produto, o seu serviço, ele tem que ser feito para isso, para atender a real necessidade do cliente. Aqui a gente não vai falar sobre mindset de vendedor, mas o que a gente vê é muito mito, né? Muita crença limitante relacionada a vendas. Por quê? Porque tem a impressão de que o vendedor é aquele que empurra o serviço. A gente precisa eliminar isso. Nós precisamos entender que o vendedor é aquela pessoa que resolve um problema, é aquela pessoa que faz a entrega baseada em uma necessidade. Então ele faz a entrega baseado na necessidade do cliente. Então vamos vender muito, vamos fazer muito dinheiro com vendas. Eu defendo isso. Eu ministro treinamento de atendimento ao público e venda nas empresas, porque eu defendo essa entrega. Nós precisamos vender, nós precisamos aprender a vender com bastante, mas com muito profissionalismo. Beijo grande no seu coração e transforma vários nãos em sims. Até o próximo vídeo.